Vamos lá, meu povo. Eu ia até falar de os jogos de agora, dos playoffs, aquela reta final do play-in que eu não cobri, né? Mas ontem eu assisti Detroit Pistons e Orlando Magic. Foi um jogo tão pavoroso que eu achei melhor mudar os planos. Foi um jogo, cara, com 10 turnovers para cada lado antes do terceiro quarto. Foi, assim, claro, são boas defesas, mas o jogo em si estava bem ruim, estava bem difícil de assistir. Então eu preferi falar sobre a disputa de MVP, já que as premiações já estão acontecendo, né? O Wembanyama se tornou o melhor defensor do ano, já tivemos um prêmio de sexto melhor jogador do ano, e se não me engano o Shea ganhou de jogador mais decisivo, né? E aproveitando essa época de prêmios, eu vou falar de MVP. A gente já tem os 3 finalistas, né? O Wembanyama, o Shea e o Nikola Jokic. E analisando os números ali, muita gente vai falar que é o Jokic por ter um triplo-duplo de média, ou o Wembanyama, né, por ter um duplo-duplo com menos minutos jogados. E o Shea que tem uma sequência muito boa, né? A temporada dele é muito regular. Então, é regular num alto nível, né? Só que analisando, eu achei melhor falar das contradições que a NBA criou para ela mesma, né? Agora existe um número mínimo de jogos para você concorrer a MVP, e eu entendo isso, a NBA é um produto, né, para as pessoas assistirem, se divertirem e tal, e tem muita gente que só acompanha do play-in para frente ou dos playoffs para frente e ignora aquele comecinho de temporada. Por isso eles criaram a NBA Cup, né, que é um campeonato dentro do campeonato, é um regulamento muito confuso, mas é importante para as estrelas estarem competindo, né, não ficarem sendo poupadas o tempo inteiro para manter a audiência num nível legal. E também, querendo ou não, olhando para o lado mais esportivo, você dá a chance de equipes que não têm tanta tradição ou então que faz muito tempo que não ganham, como foi o New York Knicks, né, que ganharam esse ano, você dá a chance daquele torcedor comemorar algo. Eu acho legal, acho plausível, e realmente eles precisam criar um mecanismo para as grandes estrelas jogarem, serem praticamente forçadas a jogar. Mas esse jeito não funciona. Eles colocaram um número mínimo de partidas para que o atleta possa concorrer a MVP. São 65 partidas e cada uma delas com pelo menos 25 não, 20 minutos em quadra. Até aí tudo bem, disse o frango na porta do forno. Porque se você compara os números, o Jokic atingiu uma média boa, 65 jogos e tal, 34,8 minutos, e o Shea, 68 jogos, 33,2 minutos, o Wembanyama 65 partidas e 29 minutos em cada delas, né? Pela média. Só que, cara, se o Jokic e o Wembanyama tivessem uma lesão a mais, um desconforto ou alguma suspensão, que nem a gente viu o Jaylen Brown estava na briga para MVP, mas não conseguiu nem atingir os jogos. Ele discutiu com a arbitragem, tomou acho que 2 ou 3 ganchos na reta final e simplesmente desapareceu da briga, né? Então já está aí um atleta que poderia ter disputado e ficou de fora justamente por conta dessa regra nova. E o Doncic, que atualmente é o grande rosto da liga, tanto pelo time que ele joga, que é, digamos, a franquia mais glamourosa da NBA, e também pelo seu talento, né, cara, a trajetória dele, é um cara que tem boas médias e tal, ficou de fora por conta de uma partida. Ele atingiu 64 jogos. Só que a média de minutos dele é maior do que a dos 3 finalistas. Ele tem 35,8 minutos em quadra, por média, né, em 64 jogos. Ou seja, em partidas ele realmente tem uma a menos do que o Jokic e o Wembanyama e 4 a menos do que o Shea. Só que na soma de minutos, ele joga mais do que todos esses. Principalmente com
o Wembanyama, né? Se você comparar, o Wembanyama tem 29,2 minutos por partida. E nas médias, não estou dizendo que seria injusto algum dos três finalistas ganhar, mas o Doncic brigaria de igual para igual. Por exemplo, em pontos, ele tem mais pontos do que os três. Ele tem 33,5 pontos de média. O Shea tem 25, não, perdão, o Shea tem 31,1, que é quem chega mais perto. O Jokic tem 27,7 e o Wembanyama 25 pontos. Cravado. Em rebotes, ele realmente, o Doncic fica atrás do Wembanyama, com 11,5, e o Jokic com 12,9. O Shea tá lá embaixo até pela função, né? Ele, como ele é armador, é normal que ele não dispute tantos rebotes assim. Ele tem 4,3. Em assistências, o Doncic tem mais assistências que o Wembanyama, e nesse caso é pela posição dele, né? Ele é um pivô clássico, né? Então ele fica bem enfiado na área, e acho que o Spurs não tem muita oportunidade de chute de 3 pontos para ele armar de dentro para fora da área, né? Do garrafão. E o Jokic tem mais assistências do que o Doncic, né? Ele tem 10,7 de média, mas o ponto não é esse. Os números são mais ou menos nivelados, né? Ele ganha em um quesito, perde nos outros dois para candidatos diferentes. Então, até que faz parte, né? Mas é isso. O principal jogador da NBA hoje, o cara que mais vende camisa, o cara que mais chama audiência, na franquia que mais tem audiência, e a NBA é tão interessada no seu produto, né? Tudo bem, tem a parte esportiva, mas no final das contas, quem sustenta a NBA é a audiência, os patrocinadores, então é sim um produto. E eles deixaram de fora o seu principal rosto do principal prêmio, cara. É bizarro, eu acredito que eles têm que recalcular a rota, porque se acontecesse alguma lesão, alguma questão particular com o Shea e fizesse que, sei lá, ele tivesse 4 jogos a menos, o Wembanyama apenas 1 a menos e o Jokic também, o prêmio de MVP, o prêmio mais considerado na parte, claro, individual, né, poderia cair num cara que não só não tem mídia, como na prática, no jogo, não mereceu o prêmio, né? Ele mereceria por regularidade, por estar disponível para jogo, mas provavelmente seria, acho que o Cade Cunningham, que até onde eu me lembro, nas últimas prévias ele estava em quinto ali. Realmente ele fez uma boa temporada pelo Detroit, ele é um bom jogador, mas ele não está no nível de MVP, né? Cara, eu achei tudo isso bizarro e eu espero que mudem, achem um meio termo, reduzam isso de 65 partidas para 60 ou 55, porque senão o prêmio pode começar a ser desvalorizado. Né? Eu entendo que muitos times também precisam regular a minutagem do seu atleta, mas é um produto, né? E para encerrar, uma curiosidade. Vendo o top 5 das prévias ali de quem competia para ser MVP ainda, antes do Doncic ser cortado, cara, na liga estadunidense de basquete, só tinha um estadunidense no top 5, que era o Cade Cunningham. O Jokic é sérvio, o Shea é canadense, o Wembanyama é francês e o Doncic é esloveno, que também dialoga bastante com a crise de audiência que a NBA estava passando há um tempo atrás por perder identificação com o público estadunidense. É meio assustador e meio, sei lá, há 10, 15 anos atrás era algo impensável. Bom, não vou me alongar muito, era mais uma reflexão mesmo sobre o que pode ser desse prêmio daqui para frente, se eles vão desvalorizar o prêmio seguindo essas regras, ou se vão recalcular a rota, cara, porque são exigências que podem não ser atendidas por grandes estrelas e o prêmio acabar caindo na mão de um cara que não merece.